Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, e que coisa boa saber que eu tenho a sua companhia no estudo bíblico, na escuta de Deus, o Deus que fala a nós através da Escritura Sagrada. Então abramos o nosso coração no dia de hoje para que nós experimentemos essa graça do Deus que nos instrui, o Deus que fala conosco, o Deus que nos indica o caminho da salvação. Vamos suplicar ao Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo e nós consigamos compreender a instrução do Senhor para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar o seu caderno de estudos, a sua Bíblia, para que a gente possa dar prosseguimento no estudo do capítulo 6 da carta aos Efésios. Hoje nós vamos estudar Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Vamos ler o texto? Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo de anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador, que eu o proclame com toda a ousadia, como é de meu dever. Nós estamos agora meditando nesse texto que é tão conhecido a nós, essa realidade que o apóstolo Paulo vai nos apresentar da luta contra o mal. E precisa ficar muito claro para nós que até o juízo final a igreja será combatida pelo demônio. Satanás, os espíritos malignos que servem ao príncipe das trevas, a Satanás, eles trabalham para nos desviar do propósito de Deus. E Paulo vai nos alertar dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, no poder de sua força. Nós temos acesso à graça, nós temos acesso ao poder de Deus, à força de Deus. E depois ele vai indicar o caminho, revestir-nos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. O diabo vai armar ciladas para a nossa vida, tem armado. Se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, eu creio que com a leitura da palavra, o estudo, a oração, você tem se tornado cada vez mais espiritual, você vai perceber ciladas do demônio constantemente colocadas na sua vida para te desviar do caminho da salvação. O objetivo do diabo, vai dizer, o catecismo da igreja é esse: ele entrar, interferir no caminho da salvação, no projeto de salvação de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Então, o apóstolo está alertando: resistir a essa realidade, às ciladas do demônio. Mas para que nós resistamos, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E aí, ele vai dizer, porque muitas vezes a gente acha que a gente está combatendo uns contra os outros. A gente vê certas realidades dentro do campo da nossa vida,
do nosso dia a dia, e a gente acha que o nosso inimigo é o irmão, ou é aquela pessoa que está dentro de um quadro ideológico, num pensamento contrário ao pensamento de Cristo, que persegue a igreja, que ataca a igreja, ele é o nosso inimigo. Não, o nosso inimigo é Satanás e os demônios. E aqui Paulo vai dizer, nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. E ele vai apresentar essa realidade. Nós precisamos nos revestir de Cristo. A armadura de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus não é o Cristo? Uma espada de 2 gumes é a arma de ataque. Todas as outras realidades apresentadas por São Paulo para que nós resistamos nos dias maus, e aí empregando todos os meios para continuarmos firmes, as outras partes da armadura são de proteção. Veja só, a verdade como cinturão, a justiça como couraça, os pés calçados com o zelo de anunciar a boa nova da paz. E aí o escudo da fé, arma de proteção, quais podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno e colocar o capacete da salvação, empunhando a espada do Espírito. Então, são proteções, né? A salvação, os pensamentos de salvação, os pensamentos relacionados à verdade. Cristo já nos salvou. Aqui ele vai mostrar o escudo da fé. A fé nos protege dos ataques do maligno, das ideologias, daquilo que ele tem gerado, produzido, para nos desviar do caminho da salvação. O escudo da fé, que apaga os dardos incendiários do maligno, o pé protegido com a boa nova, o anúncio da boa notícia. Nós temos que ser testemunhas. A verdade como cinturão. Não aceite mentiras. Não aceite mentiras. Se você viver na verdade, você estará com o cinturão protegendo os órgãos mais vitais, os rins, não é? Toda a parte aqui do peito, né? A couraça da justiça que protege o peito, o coração. Vivermos a santidade. A justiça é essa santidade, é o próprio Cristo que vai nos envolvendo e que vai nos tomando e nos santificando. E depois ele vai dizer, o cristão tem que viver as preces, as súplicas, orar constantemente, perseverantemente no Espírito e vigiar com uma atenção, intercedendo por todos os santos. Você reza pela igreja? Você reza pelos seus irmãos que estão no combate junto com você? Os santos aqui são os batizados. Paulo entende que o batismo é capaz de gerar santos na igreja. Então, todos os santos, os cristãos, ele se refere aos cristãos como os santos. Nós precisamos rezar uns pelos outros, sustentar-nos na oração. E depois ele pede que rezem por ele e também para que ele não abandone, para que ele viva bem aquilo que é o dever dele. Que nós também vivamos bem o nosso dever. O meu dever sacerdotal, o seu dever de pai e de mãe, o seu dever profissional. Nós precisamos revestir-nos, proteger-nos, estarmos guardados por essa armadura de Deus. Volte muitas vezes nesse texto. Peça muitas vezes a graça de Deus para você permanecer na verdade, na justiça, para você viver essa dimensão do anúncio, o escudo da fé. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não aceite nada que possa te desviar da fé. Isso vai ser proteção para você, porque os dias são maus, são sim. O inimigo arma cilada, arma sim, mas Deus nos dá tudo o que nós precisamos para vencer o combate espiritual, para vencermos os espíritos malignos espalhados pelos ares. Nós temos a Eucaristia, nós temos o sacramento da confissão, nós temos a possibilidade de viver uma vida intensa de oração, nós temos a oração do Espírito. Ore em línguas. Se você não ora ainda em línguas, peça a Deus o dom das línguas, peça a graça do batismo no Espírito Santo e você vai ver, você vai resistir nos dias maus. Eu resistirei nos dias maus. A mensagem que eu colho hoje: preciso acolher a instrução de Deus e obedecê-la com humildade e firme propósito, para que o mal não tenha poder de me desviar do caminho da salvação. Vivendo a verdade, a justiça,
a fé, o testemunho do Evangelho, alimentando os meus pensamentos com a palavra e a certeza da salvação, não serei atingido pelo mal. Maligno, vou colocar pelo maligno para a gente entender que é o diabo. E a arma de ataque contra o diabo deve ser a palavra de Deus, meditada e aplicada na minha vida. Não é difícil compreender. Paulo nos ensina a vencer o combate espiritual. Nós só seremos derrotados se nós nos distrairmos, nos desviarmos daquilo que é o ensinamento e não praticarmos aquilo que o próprio apóstolo nos indica como caminho de vitória. Deus quer dar a vitória a mim e a você. Estejamos atentos, vigilantes e perseverantes na oração. Vamos rezar? Senhor, nós queremos estar revestidos dessa armadura que é o próprio Senhor. Nós queremos estar, Senhor Deus, protegidos na nossa mente com o capacete da salvação, no nosso peito com a realidade, Senhor Deus, da proteção no nosso coração, da justiça, da couraça da justiça, os nossos rins cingidos, Senhor Deus, com a verdade. Nós queremos empunhar o capacete da salvação, mas também o escudo da fé. Não nos deixe desviar da nossa fé, do ensinamento da igreja, do magistério oficial. Não nos deixe ceder às heresias, às apostasias do nosso tempo. Que o nosso coração esteja em Ti, na palavra, na doutrina. Que esse escudo da fé nos proteja das ideologias, dos ataques e dardos incendiários do maligno. Senhor, nós queremos empunhar a palavra de Deus para contra-atacar o demônio, como o Senhor mesmo fez no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito. E o Senhor venceu o diabo com o poder da palavra. E o Senhor é o verbo encarnado, é a palavra encarnada. O Senhor é o revestimento espiritual que nós tanto precisamos para vencer as ciladas do demônio e resistir nos dias maus à tentação. Ajuda a mim e aos meus irmãos a viver aquilo que é o seu projeto e a sua vontade para a nossa vida, nosso Senhor e nosso Deus. Revista-se, proteja-se, porque os dias são maus. As ciladas do diabo estão aí, querendo nos desviar do caminho da salvação. Revista-se da armadura de Deus. Ore constantemente, incessantemente. E eu tenho certeza, o diabo não poderá fazer mal a você, a sua casa, se você está revestido dessa graça, da presença de nosso Senhor e de tudo aquilo que Ele indica como caminho de salvação para cada um de nós. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.